feridas, se são as pessoas feridas que mais precisam dos sacramentos, não é? E esse argumento ele é bastante comum hoje em dia, não é? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, vamos entender uma coisa. Nós temos certeza, isso aqui não é o Ratzinger dizendo, isso aqui sou eu. Vamos pensar. Nós temos certeza mesmo de que isso que nós estamos propondo é um remédio? Ou seja, nós estamos aqui colocando uma hipótese, podem comungar, mesmo estando nessa situação irregular de segundas núpcias, e que isso vai ser para elas remédio. Mas nós temos certeza que vai ser remédio e não veneno? Nós temos certeza que o que Deus julgar, misericórdia, quem sou eu para julgar as pessoas? Não, mas se você nega a comunhão, você está dizendo que a pessoa vai para o inferno. Opa! Nunca, não é? Quem diz quem vai para o inferno ou não vai para o inferno é Deus. A igreja só diz o seguinte: se uma pessoa está em estado objetivo de pecado, e pecado grave se subentende, essa pessoa não pode receber a comunhão. É isso que a igreja diz. Mas o que vai levá-la ao inferno ou não é a questão de pecado subjetivo, e isso daí só Deus é quem vai julgar. Nós não podemos julgar isso. Agora, só acontece o seguinte: alguém tem que administrar os sacramentos. Deus não administra os sacramentos. Quem administra os sacramentos são os homens. E os seres humanos, que não vão julgar pessoas, têm que julgar situações. Tem que julgar situações objetivas. Então, um outro documento que eu acho que é importantíssimo vocês terem acesso, não é? É a carta, também para vocês baixarem, quem quiser ler, aí já é questão magisterial, a Carta da Congregação da Doutrina da Fé, do dia 14 de setembro de 94. Portanto, vai fazer aí 20 anos. A Congregação para a Doutrina da Fé, assinado o cardeal Ratzinger e arcebispo Bovone. Essa carta foi dirigida aos bispos da Igreja Católica do mundo inteiro, com aprovação explícita, está escrito aqui no final, né, o Sumo Pontífice João Paulo II, no decreto de João Paulo II. Então, nessa carta se diz o seguinte: meus irmãos, a questão de os divorciados recasados não poderem comungar não é um castigo. Não é um castigo. Castigo seria se você faz uma coisa e eu, então, para reparar aquilo, castigo você. Não. É uma situação objetiva na qual a própria pessoa se colocou. Com culpa, sem culpa, o tamanho da culpa, eu não sei. Não é isso que está aqui em jogo, mas é que a situação objetiva, na sua longuíssima conferência, da época de Jesus, seja os judeus, seja na cultura greco-romana, viram sempre nesta doutrina de indissolubilidade do casamento da Igreja Católica como sendo um escândalo. E nisso o cardeal tem razão, não é? Nós não temos condições nenhuma de chegar e dizer: ah, não, padre, nós temos que as pessoas entendiam que o casamento era indissolúvel, agora não dá mais. Meu irmão, 2000 anos atrás as pessoas se escandalizavam tanto quanto hoje se escandalizam. Quando Jesus, no capítulo 19 de São Mateus, apresenta a doutrina da igreja sobre o matrimônio, dizendo que não é possível o divórcio, a doutrina de Cristo, de Nosso Senhor sobre o casamento, dizendo no princípio não era assim, Moisés, se ele fez alguma lei, foi por causa da dureza do vosso coração. As pessoas ficaram apavoradas e disseram: mas se é assim, então não convém casar. Ou seja, os próprios judeus
se escandalizaram com Cristo e muitos começaram a se afastar dele. Então, se né, na sua exortação evangélica, a misericórdia de Deus, ela é importante. Gaudium qui. Os sacramentos não são um prêmio para pessoas bem comportadas e, portanto, para uma elite. E o Papa tem razão. Mas quando o Papa diz isto, que os sacramentos não são um prêmio para pessoas bem comportadas e para uma elite, eu suponho que o Papa está dizendo aquilo que é a doutrina normal da Igreja. Quem que merece comungar? O Papa, inclusive, cita 2 padres da Igreja dizendo: eu não mereço comungar. Mas até Pio X, né, dizia: eu não mereço comungar. E, no entanto, Pio X, que dizia: eu não mereço comungar, colocou, né, com toda a clareza, a possibilidade das pessoas comungarem diariamente. Então, veja só, existe um decreto da congregação, chamada Congregação do Concílio naquela época, Congregação do Concílio, um decreto de 1905. Vocês encontram aí o único... eu encontrei esse decreto em português na internet, está aí à disposição de vocês, no site oficial da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X aqui no Brasil, né? O site oficial do Priorado Padre Anchieta. Então, agradecemos a Fraternidade Sacerdotal por colocar à disposição esse decreto, chama-se Sacra Tridentina. Nesse decreto, a mando do Papa São Pio X, se diz, veja, uma pessoa, o ideal é que uma pessoa comungue sem pecados veniais, mas não necessariamente peça perdão e comungue. Quem comunga frequente e diariamente convém muitíssimo fugir dos pecados veniais, ao menos dos plenamente deliberados e até do afeto a eles. Mas basta estar isento de pecado mortal, com o propósito de não voltar a cair nele. Esse propósito, quando é sincero, não pode fazê-lo quem comunga todos os dias, sem que pouco a pouco venha a perder o afeto às culpas veniais. Então, veja só. Então, se você todos os dias faz seu ato de contrição, você vai se libertando dessas coisas. Então, veja, não há rigorismo nisso. São Pio X abriu as portas, né, da comunhão. Então, claro, eu sou levado a interpretar o Papa Francisco na continuidade com os papas que vieram antes dele. Se tem gente interpretando de outro jeito, eu não sei com que autoridade, porque o princípio interpretativo do magistério é sempre esse, que se interpreta na continuidade do magistério de sempre. Se eu tenho uma possibilidade de ler o documento atual em plena sintonia com o magistério dos séculos passados, eu não tenho por que fazer uma interpretação de ruptura, não é? O princípio hermenêutico é este. Então, o Papa está dizendo, de fato, os sacramentos não são prêmio de uma elite. E Pio X abriu as portas, né? Então, se você tem... Por quê? Porque se tinha um confessionário para se livrar, inclusive, dos pecados veniais. Pio X disse, não, né? Entre de acordo com o seu confessor, tranquilamente, né? Existem alguns pontos que levam a pessoa a poder comungar. O padre Royo Marín, no seu livro Teologia da Perfeição Cristiana, no número 315, nessa edição que eu tenho, ele resume as condições para uma pessoa poder comungar. Ele diz, número 1, estado de graça, ou seja, não pode estar em pecado mortal. Número 2, reta intenção, quer dizer, você não deve comungar por vaidade, comungar por outras razões que não o amor que você tem por Deus.
Terceiro, é conveniente que esteja limpo dos pecados veniais, mas é só conveniente. Quarto, né, que haja uma preparação e depois a ação de graças. Então, se prepare, reze para comungar e depois que comungou, faça a sua ação de graças. E, finalmente, que deve estar sempre sendo aconselhado pelo seu confessor e diretor espiritual. Então, o Papa Francisco, eu não vejo por que é que se deva forçar a barra agora para colocar desordenada, porque a pessoa argumentando, dizendo assim, mas como que eu vou negar o alimento para uma pessoa que está morrendo de fome? Meu irmão, vamos entender a natureza da Eucaristia. Quando eu como a comida normal, ela é assimilada por mim. Mas quando eu me alimento com o corpo e o sangue de Cristo na Sagrada Comunhão, eu sou assimilado a Cristo. É o contrário. Estar com fome e precisa assimilar alimentos. Claro que a Eucaristia é refeição espiritual também, mas trata-se do contrário. Ela está ou não pronta para ser assimilada a Cristo? Ou será que ela não tem que fazer aqui um processo de conversão sério, não é? Porque processo de conversão o qual todos nós, quando vamos comungar, temos que pensar. Será que eu posso celebrar missa? Eu estou pronto? Eu estou em estado de graça? Eu estou preparado? Porque as pessoas um pouco estão perdendo a noção disso. Quem tiver o texto, né? Na página 14, que é um argumento novo, isso aí eu nunca tinha ouvido, né? Várias coisas que o cardeal Casper coloca aqui são coisas que eu já tinha ouvido, mas ele coloca aqui um argumento sobre a questão da comunhão espiritual. Ele diz o seguinte, que essa carta da doutrina da fé, de 94, e o próprio Papa Bento XVI em Milão, no Encontro Internacional das Famílias, em 2012, disse que as pessoas divorciadas e recasadas não podem comungar, fazer a comunhão sacramental, mas poderiam receber a comunhão espiritual. Aí o cardeal Casper argumenta dizendo assim, mas isso é absurdo, logicamente é incongruente, porque se a pessoa pode receber a comunhão espiritual, quer dizer que ela está em comunhão com Deus. Esse argumento do cardeal Casper, ao meu ver, não tem nenhuma validade, porque aqui ele está usando a palavra comunhão espiritual em dois sentidos, ou seja, não estou dizendo que o cardeal está fazendo isso de má intenção, não, só estou dizendo que o argumento dele está errado, está objetivamente errado. Ou seja, a comunhão espiritual não é comunhão espiritual no sentido estrito da palavra, não é? Quando uma pessoa faz comunhão espiritual, ela não está necessariamente em plena comunhão com Deus, ou seja, no sentido estrito. A comunhão espiritual é uma devoção que mostra o quanto aquela pessoa desejaria receber a comunhão e não pode receber. E isto tem um fruto espiritual, mas é evidente que a palavra comum dizer que essa pessoa está em plena comunhão com Deus. Sacramental. Argumento falacioso. Não é? A prática da comunhão espiritual é uma coisa. A comunhão espiritual, no sentido estrito, eu sei que a minha apresentação foi bastante longa, mas é que realmente trata-se de uma matéria que daria todo um curso, né? Como vocês viram aí, nós temos bibliografia suficiente, né, para dar um curso sobre isso. Eu dei para vocês todos esses documentos para vocês terem acesso ao estudo. Por que é que essas soluções apresentadas pelo cardeal Casper
ao meu ver, estou em pleno acordo com o cardeal Burke, são ilusórias, ou seja, são supostas soluções que vão criar simplesmente ilusão na cabeça das pessoas. Nós vamos chegar lá no sínodo em outubro, a igreja não vai poder dar aquilo que essas pessoas estão querendo e as pessoas vão terminar revoltadas. Vai ser pior a emenda do que o soneto. Se você tivesse deixado quieto, as pessoas já estavam aceitando, né? Ou pelo menos já era um tema que se tinha como aqui a questão. Mas essas questões, parece que esse pessoal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eles têm a esperança, eles ressuscitam isso de papa em papa, né? Então vocês veem que toda essa questão de comunhão dos divorciados recasados, ela foi apresentada no pontificado de Paulo VI, depois eles reeditaram no pontificado de João Paulo II, depois tentaram mais uma vez no pontificado de Bento XVI, essa tentativa no pontificado do Papa Francisco. Não será possível, né, conceder isso que essas pessoas estão querendo, né? E nem sequer será possível a gente transformar, como é uma sugestão dada pelo próprio cardeal Casper, mas que já foi respondida há 20 anos atrás pela igreja, não sei porque que esse cardeal fica levantando coisas que já foram respondidas. Ele chega e diz assim que um sacerdote com experiência espiritual e pastoral, como penitenciário, vigário episcopal, poderia facilitar, né, a questão das declarações de nulidade. Já foi dito isso várias vezes, que não tem condições de levar isso para frente. Por quê? Porque o casamento é uma questão pública, você tem que ter uma certeza um pouco maior, né? Então, com a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, do dia 14 de dezembro de 94, e em português, o básico para você estudar a doutrina da igreja com relação a isso. Então, sei que eu apresentei muita coisa, sei que eu falei de muita coisa, né? Vocês têm aí assunto para estudar durante algumas semanas. Porém, o básico, se você dissesse assim, padre, me diz então, o mínimo que eu tenho que ler? O mínimo que você tem que ler é a Carta da Congregação da Doutrina da Fé de 94 e as considerações do Ratzinger, sobre os 5 argumentos, como é que ele defende a questão da doutrina da igreja. Está aí em português, você pode ler essas duas coisas, né? O resto, aquilo que está em francês, está em italiano, né? E a própria conferência do Casper, que não é curta, né? Você pode ler para aprofundar mais toda a questão como uma pessoa que quer descobrir a verdade. Nós temos que lembrar que o Papa não é dono da verdade, os bispos não são donos da verdade, não é? Nem o Padre Paulo é dono da verdade, nem você é dono da verdade. São verdades que foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, nós simplesmente temos que ser fiéis a elas. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, um homem da misericórdia, der desejo no seu coração, já cometeu adultério. Ele, manso e humilde de coração, diz, um homem que repudia sua mulher e se une com outra, comete adultério. Ele, manso e humilde de coração, disse, o divórcio vocês inventaram, não era assim desde o início. No início, foi feito por Moisés por causa da dureza do coração de vocês. No início não era assim. Deus os fez homem e mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. Este é, né, de um Jesus, paz e amor bicho, um Jesus que não incomoda ninguém, né? Ou seja, estão querendo uma solução de as pessoas serem cristãs sem precisarem se incomodar, de mudar suas vidas e se converter. Veja, eu tenho pessoas na minha família, pessoas que eu amo muito, que são divorciadas, recasadas, não é? Eu não estou condenando essas pessoas ao inferno, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar, como quem realmente ama, de
estimular essas pessoas e convidá-las a uma conversão maior e de incomodá-las. Jesus veio para nos tirar do nosso comodismo burguês. Então, o que interesses, né, estará levando essas pessoas a querer agora, de repente, abrir as portas dos sacramentos dessa forma, achando que estão fazendo um bem, uma caridade imensa para essas pessoas? Mas onde é que está a caridade com os casais que estão lutando para permanecerem firmes? E depois outra coisa, a própria pessoa que vai receber a comunhão, tem certeza que é caridade? Tem certeza que isso que você está propondo como remédio é remédio e não vai ser exatamente um veneno que vai fazer com que ela afunde ainda mais? Porque, conforme aquilo que diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor está fazendo alguma coisa que irá à condenação. Então, sem rigorismos e sem laxismos, vamos então procurar seguir o caminho que é a doutrina da Igreja, que é aquela que realmente nos ensina o que Jesus deixou nesse mundo e que devemos guardar como um depósito da fé. Espero ter apresentado aquilo que é a doutrina da Igreja de forma não passional. Sei que vocês fizeram muitas perguntas aqui, eu recebi as perguntas, estão aqui diante de mim, né, inúmeras. Acho que vamos ter que deixar para um próximo programa para responder. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, ver se vale a pena, né, e quem sabe a gente faz um segundo programa ainda sobre esse tema, tá bom? Então, Deus abençoe você, né? Rezem educação no nosso Congresso da Câmara dos Deputados. Se você ainda não assinou a petição online, assine. Se você ainda não telefonou para os deputados envolvidos no Plano Nacional de Educação, telefone, faça a sua parte, reze, peça a Deus que a ideologia de gênero não entre no nosso país. Uma coisa, aproveitando antes de terminar, uma coisa interessante na palestra do cardeal Walter Kasper é exatamente que ele diz que essa questão de ideologia de gênero, que nós não podemos mudar o conceito de família de forma alguma e que a ideologia de gênero, né, é algo que é inaceitável. Então, é interessante que ele coloque isto, né? Claro, é um cardeal da Igreja, e assim confirmando a nossa convicção de que realmente essa reformulação, essa engenharia social que está mudando a família só irá fazer mal às pessoas. Então, Deus abençoe você, muito obrigado por participar nessa noite, neste nosso programa. Continue estudando. Espero ter apresentado de forma tranquila e não passional aquilo que é simplesmente a fé da Igreja e as convicções que nós, com a graça de Deus, temos e queremos continuar fiéis. Amém.